Em entrevista ao Sky Sports, o grego Evangelos Marinakis confirma interesse na SAF do Vasco da Gama. PEC campeão lá nos Estados Unidos, Ryan na Fiorentina, Vasco devendo 2 milhões de euros, né? E tudo sobre o Marinakis e o Vasco aqui no canal. Beleza, rapaziada? Eu me chamo Diego, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Antes da gente começar esse vídeo, para começar esse girão de notícias, eu peço para você deixar o dedão no like aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Já vem tendo uma crescente muito boa nos últimos dias aí. Peço também que vocês aí comentem a sua opinião, é muito importante. E o principal, fique até o final desse vídeo para você saber de exatamente tudo que está acontecendo no nosso gigantesco. Beleza, rapaziada? Vamos começar, galera, pela a rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou, né, no dia de ontem. Vou trazer os resultados e a classificação atual até o momento, né? E com isso a gente vai conversando por aqui. Vamos lá. O São Paulo perdendo para o Grêmio por 2-1. O Flamengo vencendo o Internacional por 2-0. Por 3-2, perdão. 2-0 foi Vitória e Fortaleza. Bragantino e Cruzeiro 1-1. Fluminense e Atlético Paranaense também 1-1. Com isso, galera, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou o seguinte: Botafogo com 73 pontos, já podendo ser campeão na próxima rodada. Palmeiras com 70 pontos, Flamengo com 66, Internacional com 65, acompanhado do Fortaleza. São Paulo 59, Bahia com 50, Corinthians com 50, Cruzeiro com 49, Vitória, que passou o Vasco, estava brigando pelo rebaixamento alguns dias atrás, hoje já passou o Vasco, com 45 pontos, Grêmio com 44 e o Vasco com 44 na 12ª colocação, né? E ali encerrando a zona da Sul-Americana. Pós-Sul-Americana tem Atlético Mineiro também com 44, o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima rodada, já vamos falar disso. Atlético Paranaense com 42, Juventude com 42, Fluminense com 40, né? E daí para baixo que eu acho que tá o problema. Fluminense com 40, Criciúma com 38, Bragantino com 38, Cuiabá com 30 e o Atlético Goianiense com 27 pontos, né? O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário na quarta-feira às 19 horas, né? Jogo de 6 pontos mais uma vez, que a gente precisa no mínimo vencer para que a gente consiga garantir a nossa vaga na Sul-Americana. Mas olha quão feio que o Vasco é, que o Vasco conseguiu deixar passar por Vitória, que até esses dias atrás estava brigando para não cair. Olha que uma sequência ruim de resultados faz com o Vasco, né? Mas enfim, temos resultados péssimos aí que pode custar uma vaga na Sul-Americana e eu não ficaria assustado se isso viesse a acontecer. Mas enfim, vamos falar daqui para frente. O Vasco pega o Atlético Mineiro quarta-feira às 19 horas em São Januário, ingressos esgotados mais uma vez, a torcida sempre fazendo a parte dela e o time cagando no saco dentro de campo, né? Depois o Vasco sai para encerrar o ano, né, no Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal no domingo às 16 horas, enfrentando o Cuiabá, né? Depois aí só o Carioca, vem Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, mas aí é só mais lá pro Carioca, né? Enfim, o Vasco precisa criar vergonha na cara, né? E passar a jogar bola pelo menos para garantir uma vaga num torneio internacional, já que a pré-libertadores já foi pro saco, né? E a gente precisa pelo menos vencer uma das nossas partidas, eu acho que a matemática é mais ou menos essa, para a gente poder conseguir uma vaga na Sul-Americana, que já ajudaria um pouco mais o nosso ano, né? No próximo ano, até porque vem coisa importante, então fica até o final do vídeo aí, né? Outra notícia, galera, o Vasco, né, com a permanência na Série A garantida, o Vasco terá que pagar 2 milhões de euros ao Benfica pelo João Vitor. Olha que cláusula absurda que
que foi colocado no contrato do João Vitor, né? Que o Benfica colocou no contrato do João Vitor. Cara, é sacanagem o que esses caras fizeram com o Vasco, Santana 777 e esse Salgado e companhia. Impressionante o que esses caras fizeram com o Vasco, mas enfim. O que está acontecendo é isso, né? O Vasco, infelizmente, vai ter que pagar um bônus, uns 2 milhões de euros, por conta de uma cláusula absurda, escrota e no mínimo duvidosa. Duvidosa. Isso aí porque alguém está ganhando dinheiro com isso aí, com certeza, né? Mas enfim, o Vasco vai ter que pagar porque ficou, né? Ainda bem que ficou, e vai ter que pagar 2 milhões de euros ao Benfica por conta disso. Olha que absurdo, né? Mas enfim, contrato de 777 páginas. Próxima notícia, galera. Nosso Gabriel Peck foi campeão lá na MLS, né? Pelo Galaxy, né? Ele foi campeão da Conferência Oeste, né? E agora vai enfrentar o New York Red Bull para definir o campeão geral da Liga Norte-Americana, né? Com isso, tá aí fazendo gol e dando dinheiro pro Vasco. Pelo menos um contrato bom, né? Foi cada gol que ele fizer, nos primeiros 50 aí que ele fizer, ele vai ter um dinheiro retornando ao Vasco, né? Parabéns pro nosso Gabriel Peck. Próxima notícia, galera, é o seguinte: Ryan está muito próximo de acertar com Fiorentina. A expectativa é que ele seja vendido para a Fiorentina nos próximos meses, e o clube italiano, que esteve semana passada aqui no Rio de Janeiro, para poder manter contato com o Vasco e olhar o jogador um pouco mais de perto. Com isso, o Ryan já está meio que encaminhado, né? Já meio ali que encaminhando para ir para a Itália. Eu acho que é um futebol até que tenha mais a cara dele. Ele é bem fortão, né? Acho que tem um pouco mais a cara dele ali. Tem tudo para dar certo lá. O Ryan, que na minha opinião é um jovem muito talentoso, que é mais um que a gente acabou colocando precipitadamente, né, no profissional. Não precipitadamente porque ele não tem talento, mas sim porque a gente não tem time para apoiar o garoto. É simples assim. Eu acho que ele pode dar muito certo com um time decente que possa ajudar ele também. E agora, galera, vamos falar do Barros, né? O Barros que chegou, voltou. O Vasco conta com ele para essa temporada, porém o Vasco não vai se opor se aparecer qualquer tipo de proposta pelo Barros. O Vasco está disposto a negociar o Barros aí com a equipe que fizer alguma proposta para ele. Um volante muito bom que pode ajudar a gente muito nesse ano de 2025. Agora, galera, para encerrar o vídeo e a notícia, né, da nossa thumbnail aí também vocês viram, né? E o assunto mais importante do vídeo vamos falar sobre o Evangelos Marinax, né, o grego que está de olho na SAF do Vasco. Ele deu uma entrevista ao jornal Sky Sports, né, que vai ao ar amanhã, só que o jornalista que o entrevistou já deixou soltar, né? Ele fala que essa entrevista vai no ar amanhã, né, e amanhã a gente saberia quem é esse clube que o Vasco, que o Marinax está negociando, né? Já tem algumas tratativas, porém a gente não sabia qual era o clube que ele estava negociando. Porém, o jornalista que o entrevistou soltou o seguinte trecho, né? Deixou aparecer aí, pegou lá. Quem foi atrás dessa informação foi deixa eu pesquisar aqui para dar crédito para ele. Dantesco. Entrevista de Marinax na mão. Confirma a existência das negociações para adquirir o Vasco da Gama, né? Isso foi feito no Twitter do Dantesco, né? E confirmado depois pelo Expresso 1923. E qual é a parte da entrevista que se fala do grego que está falando do Vasco, né? Abrindo aspas aqui então para o repórter que entrevistou o Marinax. Ele explicou suas dificuldades frequentes com as autoridades do futebol inglês e sua firme recua em mudar ou recuar suas contestações com que ele considera sem padrões de arbitragem ruins na Premier League, sua raiva do VAR e como ele acha inexplicável os vários ângulos da câmera do tempo para verificar eles não sejam perfeitos em suas tomadas de decisão. Sua determinação em tornar o Forest uma parte consolidada do Big Six da Premier League
é como ele está ansioso em reinvestir em janeiro para tentar fazer isso acontecer. Ele contou sobre as suas ambições de expandir seu portfólio de futebol, adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama. Isso que foi falado pelo repórter, né? E publicado aqui depois pelo Anteixa, depois do News Colina, né? Eu vou deixar a entrevista desse cara no link aqui abaixo. Tem o link que eu li a matéria toda, né? Está bem interessante para ler, acho bacana, conta um pouco da história dele, fala um pouco mais sobre ele assim, mas amanhã quando sair a gente tenta enxergar também de uma maneira um pouco mais tranquila e transparente para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Mas o fato é que ele está em negociação com o Vasco, o fato é que ele está em passos iniciais ali com o Vasco, não se tem nada assinado ainda, mas as coisas estão acontecendo, vamos esperar para que aconteça da melhor forma possível, né? Com isso, Lucas Pedrosa, né, lá do canal do Pedrosa e também do SBT, né, acho que é SBT mesmo, agora eu me esqueci. Ele trouxe na sua página a seguinte matéria e a confirmação, né? Vou estar lendo para vocês aqui, abrindo aspas por Pedrosa. Após a confirmação por parte do grego, a torcida do Vasco ficou ansiosa. Em que pé está a negociação entre Vasco e Evangelho Marinax? Desta forma, o canal do Pedrosa buscou apurar a situação. O Vasco e o grupo de Evangelhos Marinax assinaram um NDA, Acordo de Não Divulgação, para trocar informações e documentos. As conversas andam positivamente e as negociações existem, conforme o grego confirmou. Já existe, inclusive, um interlocutor no Brasil, um escritório escolhido pelo empresário de 57 anos, dono do Capital Marit Group, que está fazendo a ponte do negócio. Edu Gaspar, recém-contratado pelo grupo após passar pela seleção brasileira e pelo Arsenal, é uma peça crucial no processo. O patrimônio da empresa, dona de uma frota de navios, gira em torno de 22 bilhões de reais. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a Cape, dona de 31% das ações do Vasco, antes adquiridas pela 777, está sendo envolvida na negociação. A venda, pelo que ouvimos, não é rápida como estão achando. A parte jurídica entende que o processo da Legal Now, empresa inglesa que move ação nos Estados Unidos contra a ICAP pelo episódio da 777, não impede a venda da Vasco SAF, porém pensam que atrasa. Hoje são 3 partes na mesa: Vasco, Evangelho Marinax e a Cape, além da briga jurídica entre a Cape e Ligo. O Cruz Maltino e a Cape já sinalizou que querem vender, tem boa relação, porém são muitos advogados na mesa e a burocracia faz com que o processo de venda não seja feito do dia para a noite. Atualmente, as ações do Vasco SAF são divididas da seguinte forma: Vasco com 30%, a Cape com 31% e 39% em disputa em arbitragem da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, que, segundo o presidente do Pedrinho, é impossível o Vasco perder. Dificilmente ocorrerá até a janela de janeiro, para que as conversas acontecem desde setembro. A negociação vem progredindo desde então. E é isso, rapaziada, né? Essas são as notícias, esses são os detalhes aí que trouxe o Marinax aí de volta aos cenários do Vasco, às noticiárias do Vasco. Vamos torcer para que tudo dê certo e que ele venha com vontade de fazer um projeto esportivo bom para o Vasco, já que ele gosta de ser campeão lá na Grécia, tá brigando para ser campeão na Premier League também, né? Pegou o Rio Ave agora, tá reerguendo o Rio Ave. Tomara que ele chegue com essa disposição aqui no Vasco também, para poder ajudar a gente a sair dessa nhaca maldita que colocaram em cima da gente, e agora de forma com terra preta e tudo em cima, que foi a gestão do Jorge Salgado, culpada, única e exclusiva culpada por conta disso aí. Tomara que isso acabe logo, o Pedrinho seja competente, e nós acreditamos que ele é, né, o nosso presidente Pedrinho, que ele consiga fazer com que o Vasco volte os rumos das vitórias e dos títulos também. Beleza, rapaziada?
Antes da gente terminar, quero só fazer um parênteses aqui. É importantíssimo que a gente tenha uma SAF boa. Por que eu digo isso? A gente está vendo o Botafogo campeão da Libertadores como SAF, a gente está vendo isso, né? Mas é o seguinte, a gente precisa de uma SAF responsável, uma SAF que queira os objetivos esportivos também. É isso que o Pedrinho está buscando. Porém, se investir muito, ter times bons, não te garante que você vai ser campeão de tudo. Longe disso, né? Mas garante que você disputa títulos toda hora. E você disputando títulos toda hora, isso aumenta demais a nossa chance de ganhar qualquer campeonato. Qualquer um, desde o menor até o maior campeonato. Então é importante que o Vasco tenha um objetivo esportivo gigante no tamanho do Vasco, para que a gente volte a ser campeão também. Beleza, rapaziada? Agora sim, tô indo lá, né? Mais uma vez eu peço a você deixar o like, se inscrever. Muito obrigado, tamo junto, valeu!